Muito bem, vamos à carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 10. Diz assim a palavra de Deus neste trecho. Eu vou ler do 1, não custa nada, porque do 1 ao 4 já pregamos, mas ela é uma continuação, esta passagem da outra, então não é um outro assunto exatamente, então acho que o contexto esclarece melhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Já dedicamos 2 pregações a estes 4 versículos. Então, continuando. Fazei, pois, esse pois é importante, muito importante, que mostra que é uma continuação, ou uma continuação dizendo, e agora o que a gente faz com isso? Com tudo o que eu acabei de dizer. Fazei, pois, ou contudo, ou porém, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Algumas versões têm sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas coisas, mesmas coisas, andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Eu li até o versículo 11, mas vamos comentar mesmo até um pedaço do 10. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que continuamos a expor, mas especificamente esta belíssima carta do Teu servo Paulo aos Colossenses, carta esta inspirada pelo Teu Espírito, portanto, absolutamente inerrante em cada letra. Que Teu Espírito, esse mesmo Espírito que inspirou Paulo, nos ilumine para entender o que está escrito aqui, pelo menos até certo ponto, para podermos fazer disso palavras vivas para as nossas vidas. E nos levem essas palavras mais perto de Cristo, para mais perto dele, que é o grande objetivo da nossa vida aqui na terra, e lá será também no céu, está bem pertinho dele. E aqueles que não conhecem a Cristo ainda como Salvador pessoal, que o que vai ser dito aqui influencie nisto. Dizendo de outra forma, que seja utilizado pelo Teu Santo Espírito na conversão de pessoas que vão ouvir esta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele mesmo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Aqui é o início da parte prática da epístola aos Colossenses. Tem sido muita teoria, muita teologia, que o pregador se debate um bocado para transformar em algo compreensível e tentando aplicar para os dias de hoje. Mas quando a própria epístola atinge ou chega num ponto prático, fica até mais fácil.
para o expositor, porque já é prática em si. Apenas explicar um pouco melhor e tentar adaptar ou aplicar para os dias de hoje, mas fica mais fácil quando o próprio autor está falando já de coisas práticas. Então, quando ele diz aqui, fazei, pois, morrer, ou então, sendo assim, como consequência do que eu estava dizendo, fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição e etc. Agora, irmãos, nós já passamos, obviamente, pelo capítulo 2 desta epístola, estamos vindo desde o primeiro versículo do capítulo 1, e já falamos do capítulo 2, não precisa você abrir até lá, mas quando ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados. Então, Paulo já havia dito que quem é crente está sepultado, morto com Cristo. E ele foi além, no versículo 20 do mesmo capítulo 2, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, tal, continua. Segunda vez que deixa isso claro. Mas ele ainda achou pouco, neste próprio capítulo 3 que nós estamos explorando aqui, no versículo 3, que eu acabei de ler no início, 2 versículos antes do 5º, que nós estamos falando agora, ele diz, de novo, quando ele fala, pensar nas coisas lá do alto, não nas questões aqui da terra, porque morrestes. Então, 3 vezes ele diz. E agora nos manda fazer morrer a nossa natureza terrena. Uma aparente contradição aqui. O crente já está morto com Cristo, aí Paulo diz, faça morrer, ou deixe continuar morrendo a sua natureza. Como se resolve isto? Antes de tudo, deixa eu explicar as expressões. Quando ele diz que nós estamos mortos, há 2 sentidos aqui. É importante compreender isto. Primeiro, estamos mortos por decreto de Deus. Quando nos entregamos a Cristo, nós fomos tão fortemente identificados com Ele, Cristo, que para Deus é como se nós estivéssemos com Cristo na cruz. E eu já expliquei isso, inclusive, isso aqui é quase uma repetição. Então, para efeito do julgamento de Deus, nós já estamos mortos com Cristo, ou seja, já pagamos, ou melhor dizendo, já tivemos os nossos pecados pagos na cruz com Ele, porque nós estávamos como que com Ele mortos aos olhos de Deus. Então, por decreto de Deus, Ele passou a nos considerar mortos com Cristo. Mas há um aspecto pessoal que envolve uma decisão nossa, esta morte. Na conversão, nós resolvemos seguir a Cristo com toda a nossa vontade. Decidimos não nos interessar mais pelo mundo. Paulo diz lá em Gálatas 6:14, o mundo está crucificado para mim. Eu já matei o mundo para mim, eu decidi isto. E aquela afirmação de Paulo, claro, é válida para qualquer um que se chame crente em Jesus Cristo. Eu sei que quem nos salvou foi Cristo pela fé, que nós recebemos gratuitamente do Espírito Santo. É esta fé que nos salva, a graça de Deus que nos perdoa. Ele toma a iniciativa de nos levar até os pés de Cristo, tudo isto. Mas é inegável um aspecto pessoal na nossa conversão. Eu não diria que depende da nossa vontade. Não. Isso aqui é sutil. E inclusive dá muita discussão teológica se é o caso de puxar mais para lá ou para cá esses 2 aspectos, o divino
e o humano. Se puxar um pouco demais pelo aspecto humano, dá a entender que a pessoa tem plenas condições de decidir por si mesmo ser salva, que não é bíblico isso, pelo menos nós, chamados da posição calvinista, achamos assim. Outros, também crentes, acham que sim, o homem tem decisão de resolver se quer ou se não quer. Deus deu essa graça para todos os homens e tal. Mas nós não cremos assim e estamos firmemente convictos de que é pela graça de Deus que nós somos salvos. E pronto, iniciativa dele e tal. Só que a conversão inclui o momento em que você, com seu cérebro, sua mente, sua volição ou sua vontade, você decidiu aceitar Cristo. Tudo bem, você chegou lá porque Deus já tinha levado a esse ponto, você já estava com a fé, que Deus estava lhe dando, certo? Mas não elimina o fato de que você decidiu seguir Cristo. É fato. Não creio que ninguém aqui foi convertido com um revólver na testa, à força. E se foi o caso, repense essa conversão. O que eu quero dizer com isto? É que se não é algo que vem de dentro como uma vontade pessoal fortíssima, incontrolável, repito, até cansar vocês ou a mim próprio, levado pelo Espírito Santo de Deus, mas chegou a um ponto que você não aguentou mais, de vontade de se entregar para o Senhor Jesus Cristo, e de fato você se entregou. Então, há um aspecto em que você está morto, por decisão sua, um aspecto secundário. Claro. O principal é aquele que Deus decretou: você está morto com o meu Filho Jesus Cristo naquela cruz, você está quites do seu pecado. Pronto. Mas não vamos deixar de lado esse aspecto de vontade pessoal. A forma como Paulo encara isso aqui, e outras epístolas dele também, que tem causado muita discussão ao longo desses 2000 anos, é que ele diz as duas coisas. Vocês estão mortos. Morram. Eu estou morto ou eu não estou? Então é mais ou menos isso que eu estou querendo explicar e mostrar, antes de explicar a mesma frase: fazei morrer a nossa natureza terrena. Não façam coisas típicas da natureza terrena. Vivam de modo coerente com o fato de que vocês, aos olhos de Deus, já estão mortos para o mundo. E viva de modo coerente com o fato de que você mesmo diz que aceitou Cristo com todas as suas forças. E que o mundo está crucificado para você. Você não anda dizendo isso desde que você se converteu? Pois viva de uma maneira coerente. Preste atenção. E a Bíblia dá muitos rumos, uma ajuda tremenda para seguirmos por esse caminho de fazer morrer a natureza terrena. Às vezes ele fala em velho homem, novo homem, que vamos ver lá no final da pregação. O fato, irmãos, é que existem duas realidades dentro de nós. E aqui eu volto a falar da mesma tensão que eu falei quando falei nos primeiros versículos desse capítulo 3, quando eu expliquei aqui pensar nas coisas que são do alto versus não pensar nas coisas da terra. Eu comentei sobre esta tensão que existe no crente. Pois bem, esta é a mesma tensão, só que referida de uma outra forma, mas é a mesma explicação. Vai, volta, vem, vai, quando vê, é o mesmo assunto. Duas realidades que o crente vive. Somos justificados pela fé, declarados isentos perante Deus, totalmente perdoados. Por outro lado, inclinados a pecar. E, infelizmente, não apenas inclinados, mas dados a
pecar ainda. Certo que bem menos do que antes de conhecermos a Cristo, e espero poder dizer que bem menos à medida que cada um aqui avança na sua vida cristã, mas dizer que não peca mais e que atingiu uma perfeição é ir contra as Escrituras. Então, estamos justificados, estamos salvos, não tem mais nenhuma condenação sobre nós. Por outro lado, ainda pecamos, coisa que Deus odeia é o pecado. E ainda praticamos coisa que Deus odeia. É uma realidade dupla, ou duas realidades. Quando nos regenerou, o Espírito Santo implantou em nós a natureza divina, ou algo da natureza divina. Nós nos tornamos filhos de Deus, embora filhos adotivos, e aí estamos apenas usando paralelos humanos, mas para nos ajudar a compreender um pouco o que se passou, mas não alcançamos bem isto. Mas o fato é que temos liberdade, e devemos até dizer, somos, sim, filhos adotivos, mas com algo em comum com a natureza de Deus, não que nós nos tornamos deuses. A Bíblia não fala nisto, absolutamente. Mas ela tem expressões muito fortes quando fala do que o crente se tornou em Cristo. E não vou ler aqui, não é meu propósito hoje explicar isto, mas é fato de que há algo da natureza divina implantada naquele que verdadeiramente se converte. Isso é forte. Mas Deus, na sua sabedoria, não arrancou de nós a natureza terrena. Claro que ele poderia ter feito, se ele quisesse, teria poder para isso, mas não fez, dentro da sua sabedoria, da sua bondade, da sua justiça, da sua soberania. Ele quis que assim fosse. Ou seja, ele não arranca a natureza humana pecadora de dentro de nós enquanto não morrermos e formos para Cristo. Então nós temos duas naturezas brigando dentro de nós. É a famosa luta da carne contra o Espírito, lá de Gálatas 5:17, que eu não vou ler. Com um detalhe, isso é importantíssimo. A natureza divina, a nova natureza que nós recebemos quando nos convertemos, é muito mais poderosa do que a outra que foi deixada, nos atrapalha e tal. Mas a divina que nos foi implantada é muito mais poderosa e nos dá plenas condições de suplantar, de sufocar a outra, a terrena. E é exatamente isso o que Deus quer, que nós nos envolvamos nesta luta espiritual com toda a nossa consciência, toda a nossa determinação, toda a nossa dedicação, com muita responsabilidade. O poder de vencer a carne, de sufocar essa natureza humana, vem de Deus. Mas Deus faz questão de nos ver lutando. Então há passagens em que parece até que Deus se esquece de que é Ele que nos dá esse poder. Ele deixa tanta responsabilidade na mão do crente, que é como se dissesse: cuide, você trate do seu estado espiritual, você trate da sua santificação, estou aqui olhando, só olhando. Mas não é isso, porque sabemos que Deus é quem nos santifica, Ele é quem nos dá poder, Ele está por trás de tudo e nos empurrando, tudo. Mas é fato que Ele não abandona este aspecto. Ao contrário de não abandona, Ele enfatiza vez após vez através de passagens desse tipo.
fazer morrer a natureza terrena. Quem? Você faça morrer a sua natureza terrena. Então você observa que Deus coloca sob a sua responsabilidade, irmão ou irmã em Cristo, esta tarefa complexíssima. Faça morrer a sua natureza terrena. Mas, Senhor, você. É exatamente isto. Então, jogar muita ênfase, como tem alguns que jogam muita ênfase no fato de que Deus é um Pai celeste, um Pai bondoso, que não se ira mais contra o crente, eu vou já falar um pouquinho disso aí, e que não tem sentido nenhum em falar mais, e que o nosso pecado desagrada a Deus, ou ofende, e de alguma maneira provoca alguma coisa em Deus, porque tudo que provoca de ruim em Deus já foi descontado na cruz de Cristo e tal. Não! Não penso assim absolutamente. E que o crente não deve pensar em Deus como alguém exigente, que exige do seu filho um comportamento correto, perfeito. Errado pensar assim, porque Deus é exigente, sim. E se você não é exigente com o seu filho, caro irmão ou cara irmã, você é um mau pai. E você é uma má mãe. Lamento muito dizer. Porque um pai que ama o filho, ele é exigente, ele é rigoroso, e ele exige e faz questão de ser obedecido. E ele pune. Ah, mas a palavra não é punir, a palavra é castigar. Não, não é bem castigar, porque castigar é no inferno. Aí fica atrás de um adjetivo para dizer que Deus não pune, nem castiga, nem sei lá o quê, o seu filho, porque é filho. E esse negócio de punir, castigar, é lá para o descrente, lá no inferno. Então, para! Claro que ele vai punir, castigar com a sua ira, vingadora quanto à sua santidade ferida, é no que não aceitou Cristo, óbvio. E nada disso tem sobre aquele que já é filho de Deus. Mas dizer que Deus não exige um comportamento do seu filho e não... Mas está escrito. Lê lá Hebreus 12. Meu Deus do céu. É só ler. Que Deus castiga a quem Ele ama. O provérbio diz que o pai que não castiga o filho, não disciplina, não ama o filho. É prova de desamor. Então, cuidado se você anda ouvindo. Está mais ou menos em certa moda. Hoje, em algumas pregações de pastores conhecidos, famosos, etc., esta ideia de que Deus é um paizão, mas um paizão no sentido bonachão, de deixa rolar, porque é um filho querido. Isso é exatamente a ideia de um pai irresponsável, inconsequente, com os quais o pastor Weisson luta dia após dia, chamando o pai, chamando a mãe. Não faça isso com seu filho, você está acabando com ele. Essa ideia de deixa, não sabe desagradar o filho, não sabe dar uma palmada no filho, não sabe castigar o filho, não sabe exigir, não sabe botar cara feia para o filho, levantar a voz se preciso for. Isso não tem nada a ver com humilhar, com desprezar, com pisar, abusar, nada. Zero. Isso é amor em ação, e amor a um ser pecador, que precisa muitas vezes de dor, para poder aprender. O crente precisa de dor, para poder aprender. Pai bonachão, não bate em filho não. Então, saiba que Deus, sim, é um Deus absolutamente paternal, maravilhoso, benigno, boníssimo, que lhe escolheu em Cristo antes do mundo existir, não é nem antes de você nascer, antes do mundo existir, tudo isso, um coração larguíssimo, infinitamente largo, tudo é verdade. E que não vai nos condenar mais, não vai. Mas não tire a ideia de um pai que diz assim: faça morrer a sua natureza terrena.
Eu estou lhe responsabilizando. Entendeu? Porque o apóstolo Paulo disse isso. Não, é que é o apóstolo Paulo. Isso é o Espírito Santo, gente, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso aqui. É Deus direto dizendo isso para você. Então não é uma frase assim, muito teológica, de 2000 anos atrás, meio difícil de compreender, meio misteriosa e tal. Não, você pode ter 15 anos de idade e vai entender isso bem direitinho, talvez menos. Você é responsável por fazer morrer a sua natureza terrena. Já tenho dado essa ilustração mais de uma vez. Um garoto de boa família, boa educação, chega da rua, sujo, rasgado, imundo. E ouve da mãe: isso é jeito de tu chegar em casa, você não é moleque. Tudo bem, ele pode não ser moleque, mas ele está agindo e se comportando e está igualzinho um moleque. O que chateia a mãe é que ele não tinha necessidade disso. Ele teria opções, ele tem opções melhores de divertimento, de fazer amizades mais saudáveis, com colegas de outro nível, e etc. Ele teria. Mas é exatamente a opção do menino de agir de modo inferior ao que ele de fato é, e no qual ele foi treinado e educado. Isso aqui entristece a mãe, e ela gostaria de vê-lo agindo coerente com a formação e educação que ele, de fato, tem. Então, Deus gostaria de nos ver agindo coerentemente com o fato de que nós somos filhos dele, regenerados, com poder à nossa disposição. Com poder à nossa disposição para vencermos as lutas espirituais e deixarmos de lado as coisas do velho homem. Que coisas são essas? Ei! Vocês viram o tamanho da lista? Eu vou ler de novo. Aliás, não precisava nem dizer. Sabe por quê? Porque você conhece todas, ou quase todas. Eu também, infelizmente. Não na mesma intensidade. E a tal da lista é constrangedoramente longa. Se tivesse umas partes que era bom tirar da Bíblia, essas eram umas. Tira. Dá até desgosto ver. Pois é. Vamos lá. Ele divide a lista não é em duas, é uma lista só. Mas é porque ele para, é típico de Paulo isso, ele para aqui no versículo 6 e 7, aí ele retoma no 8. Mas a lista é a mesma, por isso é que eu vou ler o 5, 8 e parte do 9. Que lista? Prostituição. Aqui é porneia, no grego, que significa fornicação ou sexo ilícito em qualquer grau. Não é só pensar numa mulher que pratica prostituição e tal, não é só esse caso, não. A expressão aqui é muito maior. É imoralidade. Podemos pensar assim, talvez traduza até melhor. Impureza, que é mais geral do que porneia, conforme os eruditos. Qualquer uso indevido do sexo ou um mal moral. Paixão lasciva, são paixões desonrosas. Claro que umas coisas têm muito em comum com as outras, algumas são quase sinônimas, outras nem tanto. Desejo maligno. Avareza, que ele coloca que é a idolatria, porque o idólatra adora o dinheiro, vive em função do dinheiro. Então, interessante, ele chamou que a avareza, que é a idolatria, mas continua. Ira pecaminosa, odienta, sedenta de vingança. Aí vem indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira, quando ele diz aqui, não mintais uns aos outros, no versículo 9, mentira. E nós ficamos até sem graça. Pelo menos deveríamos ficar. Em imaginar que houve tempo em que nós praticávamos muitas dessas coisas, ou todas em graus variados,
e achávamos a coisa mais normal do mundo. E ainda tinha coragem de dizer que era uma pessoa boa. E Paulo não diz apenas que nós as praticávamos. A expressão que ele usa é mais forte. Ele diz o quê? Vivíamos nelas. Forte demais. Versículo 7. Andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. E você conversa com tanta gente hoje e diz assim, eu não preciso de salvação. Não preciso. Nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, pago minhas obrigações como cidadão. Não, bem, não vou dizer que sou perfeito, tenho aqui meus deslizezinhos, mas me considero uma pessoa boa, digna, decente. Se há um Deus no céu justo, ele me bota para dentro daquele céu dele. Pois é. Tem gente que pensa assim e pensa sinceramente. Graças a Deus, irmãos e irmãs, porque ficou no passado essa atitude e a prática frequente dessas coisas. Mas, infelizmente, ainda é presente e não passado a inclinação para fazermos essas coisas, e ainda é presente, não passado, a prática real, mesmo mais esporádica, mesmo talvez com menos intensidade, mas a prática de algumas dessas coisas. Então, é de extrema importância que você e você, não é o seu pastor, não é o seu irmão, não é o seu companheiro de oração, não é o seu marido, não é a sua mulher, é você. Abandone de vez todas essas práticas, pois são coisas da carne, do velho homem, coisas incoerentes com as novas criaturas que agora nós somos, nova criatura que você é. É o que Paulo quer dizer. Versículo 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Todas essas coisas que Paulo listou aqui são pecaminosas, ferem a santidade de Deus e por isso mesmo suscitam a ira dele. A ira de Deus é tão falada na Bíblia quanto o amor de Deus. Olha se não é até mais, não sei. Já devo ter lido alguma estatística, tem gente que gosta de contar, isso é até interessante. Mas eu não me lembro. Eu sei que é abundante a quantidade de passagens que falam na ira de Deus, como no amor de Deus. Pena que muitos enfatizam o amor de Deus e praticamente deixam de lado a ira de Deus. Falar da ira de Deus é algo desagradável, é algo que fere um pouco o bom senso, porque ele é um Deus de amor, é um Deus bom. É meio complicado esse negócio de falar de ira de Deus, é melhor deixar um pouco de lado. É uma pena, e a pregação fica incompleta. Porque, na realidade, uma coisa não existe sem a outra. E as duas verdades precisam ser ensinadas. Quando fala ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre descrentes, as pessoas não salvas em Cristo, não está falando apenas de uma raiva passageira, ou de um sentimento que tomou conta do coração de Deus, mas depois passa essa raiva, coisa como a gente está acostumado a lidar com o conceito de raiva, especialmente raiva pecaminosa, que muitas vezes é o nosso caso, não sempre, mas muitas vezes. Entenda a ira de Deus, entenda, quer dizer, procure pensar, ninguém vai entender nunca exatamente na sua dimensão, mas ajuda a pensar em vindicação da santidade dele, na cobrança da santidade dele,
na necessidade que ele tem de punir o que o agride. E uma agressão a um Deus santo e todo-poderoso não pode ser deixada em branco, sob pena dessa própria santidade dele e do poder dele ficarem sob suspeita. Que santidade é essa que não se ofende com toda e qualquer agressão, mínima que seja? Acho que é Jonathan Edwards que argumenta, de uma maneira muito simplória, mas interessante. Não, mas é claro que a punição no castigo no inferno tem que ser eterna. Porque é a pena de um pecado que agrediu um Deus infinitamente santo. Então, proporcional, até a lei dos homens, ela tem diversos tipos de punições, que elas vão crescendo de acordo com o crime hediondo e tal. Então, ele argumenta mais ou menos assim: Deus é um Deus infinitamente santo, não dá para mensurar o tamanho da santidade dele, da pureza dele. Qualquer pecado, menor que seja, ele fere um Deus infinito. Se esse Deus infinito resolve punir proporcionalmente aquele ofensor, e é o que ele faz, Deus, quando manda para o inferno, é punir proporcionalmente, ele vai exigir uma punição infinita. Claro, tem coisas tem muito mais coisa além disso para se considerar e tal, mas, a grosso modo, é mais ou menos assim a explicação do maior teólogo norte-americano. E eu acho interessante a ideia dele, acho atraente, já que a gente não entende mesmo detalhadamente a questão da infinitude do inferno. É tão ruim que a gente não consegue imaginar. Mas, pelo menos, está aí uma ajuda para a gente aproveitar um pedacinho de raciocínio que nós temos para poder ajudar um pouquinho, algo nessa direção aí. Em alguns manuscritos, como eu falei, tem a frase: por essas coisas vem a ira de Deus. Aí tem a frase: sob os filhos da desobediência. A ira de Deus sobre os perdidos os condena ao inferno, ao lago de fogo eterno. Pergunta: e essa ira de Deus que vem sobre os perdidos é descarregada sobre os salvos também? Sim e não. Sim, porque ela foi descarregada sobre Cristo na cruz, fortemente, impiedosamente descarregada, com todo o peso da santidade e da justiça de Deus. Então, sim, porque ela foi descarregada na cruz de Cristo. Não, porque já que ela foi descarregada sobre Cristo, ela não é mais descarregada sobre cada crente individualmente. Então, essa ira de Deus sobre os filhos da desobediência não é descarregada, aplicada, jogada sobre um crente no seu dia a dia aqui, mais. Não. Porém, obviamente, quando um crente pratica um pecado, ele desperta em Deus algo. Algo, obviamente, não agradável, que não causa alegria a esse pai ofendido. Um sentimento forte, uma reação, vamos chamar de desgosto, como um pai desapontado. Isso, claro, que o pecado de um crente desperta em Deus. Não a ira que vai mandar aquele crente para o inferno, porque ele pecou. Não, os pecados daquele crente já foram julgados nesse sentido sobre os ombros de Cristo. Ele está livre.
Mas dizer que o crente, ao pecar, não provoca Deus a nada negativo e não pode aplicar nem o nome ira para Deus ou quase qualquer coisa, como se Deus dissesse, não, tudo bem, como tem filho que bate em pai, gente. Bate em mãe. Pastor, não acredito. Não acredita? Você deve ter visto muito. Espero que você não seja uma vítima. Como hoje está cada vez mais comum. Porque não pode violentar a criança e coisa desse tipo. Mas a ideia que passa, um pai ou uma mãe que aceita ser bofeteado pelo próprio filho, criança muitas vezes, qual é o tipo de ideia que um pai desse passa? Ou a mãe dessa passa? Seria essa ideia, num ponto muito maior, a ideia que Deus passaria se disséssemos, Deus não sente praticamente nada, não vou dizer que ele tem prazer, mas ele não sente muita coisa aí quando um crente pega, porque já descarregou a ira dele sobre a cruz de Cristo. Uma coisa não elimina a outra. O fato de um pai se decepcionar com o filho até o ponto mesmo de castigá-lo, não significa que o pai está deserdando o filho, ou deixando de considerá-lo filho. Claro que não, são coisas diferentes. E a mistura disso causa uma confusão muito grande. Eu não gostaria que vocês fossem vítimas desse tipo de confusão, às vezes sutil, que causa em crentes de hoje. Então essa reação de Deus vai causar, ou pode causar, melhor dizendo, nesta vida, disciplina, que vai gerar sofrimento, porque a Bíblia diz, como eu falei, que Deus corrige a quem ama, lá em Hebreus 12, e correção de pai zangado, ou chateado, ou triste, bote o nome, o que você quiser, decepcionado, irritado, desobedecido, bote o nome que você quiser aí, dói. Correção de pai ou mãe assim, ofendido, dói. A correção deste pai querido, amadíssimo nosso, como é nosso Pai Celeste, dói. E dói muito. Mas não vai ter nenhum efeito quanto à vida eterna. Porque o salvo já tem a sua situação de salvação garantida. Ele está protegido em Cristo. Cristo é um escudo para ele. Então é absolutamente fantástico, espetacular o crente poder dizer isso. Mas, óbvio, nunca vai abusar deste fato de que está super seguro em Cristo, não vai abusar para pecar, ou para pelo menos, não vou dizer, vou pecar de propósito, porque é gostoso e tal, tudo bem, o crente mesmo não vai chegar a um extremo desse. Mas eu diria, o crente sério vai prestar muita atenção quando Deus diz através de Paulo, faça morrer a sua natureza terrena. Porque a prática dessas coisas manda a gente para o inferno. Coisa que você está fazendo, está mandando gente para o inferno. Dá para sentir o tamanho do peso do que você está fazendo contra o seu Pai Celeste? Pois é, tem muitos que vão para o inferno pelas mesmas coisas. Mas, então por que eu não vou? Porque Cristo já pagou por você. Repito. Então, crente verdadeiro, ele não vai abusar nunca deste fato de que está protegido, e ao contrário, ele vai lutar tenazmente contra o seu próprio pecado, contra a sua própria natureza terrena. Então, já querendo chegar perto do fim, versículos 9 e 10. Não imitais uns aos outros. Então, já incluí a mentira na lista dos pecados. Aí eu quero aqui. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, se uma vez que
não penso que seja só ligado com a mentira, não, mas é com toda a lista. Já que vocês praticavam essas coisas todas aqui, não façam mais isso. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, Paulo já tinha dado 2 motivos pelos quais devíamos nos livrar das coisas daquela lista miserável. Primeira, é que a ira de Deus vem sobre pessoas que praticam aquelas coisas e essa mesma ira as manda para o inferno. Segundo, essas coisas nós praticávamos no passado, quando vivíamos na desobediência. Não queremos mais. E agora Paulo dá um terceiro motivo para nós fugirmos desta lista. E aqui ele usa uma nova figura. Nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo. Interessante que aqui não é uma ordem, aqui é um fato. E aí vem novamente aquela duplicidade. Vocês já se despiram do velho homem e já vos revestistes do novo. É fato. Vai ter noutra epístola que ele vai dizer, se dispam do velho homem. Mas Paulo, você disse lá para os Colossenses que nós já nos despimos, agora está mandando despir de novo. Já expliquei. É a mesma coisa. Mesmíssima explicação. Então você vê como ele muda o indicativo, que é uma afirmação, e o imperativo, que é uma ordem, ele fica alternando. Às vezes ele ordena, às vezes ele afirma, ele ordena, ele afirma. Assim. E o pregador que se vire para explicar, como eu estou tentando fazer aqui desde o início. E já falei isso outras vezes também. A igreja não é novidade, mas é algo que muitos crentes não entendem isto. Vestir o velho homem, quer dizer, despir do velho homem, vestir o novo homem, vestir. Dentro do contexto aqui, essa figura aqui é interessante. Existem roupas adequadas para cada ocasião. Ninguém vai chegar aqui de calção, chinela, camiseta. E nem vai para a praia como estão aqui agora. E nem vão para um casamento formal como estão agora. Vão muito mais formais, ou formalmente vestidos. Ou seja, existe situação adequada para a roupa. Quando Paulo usa aqui essa figura, ele está chamando a atenção deste fato que é forte na vida do ser humano. Vestimenta, roupa, adequação de comportamento de acordo, do vestir, no caso, de acordo com a situação em que a pessoa está, o ambiente que ela vai. Em termos espirituais, nós trocamos de roupa. Dentro do exemplo de Paulo. Na verdade, ele dá outros exemplos mais fortes ainda. Mais fortes ainda. Mas ficando no que ele deu. Ele gosta muito de figuras. Então, na ideia aqui é que o crente estava vestido com a roupa velha, rasgada, mal cheirosa, uma roupa típica de escravo. E escravo do velho tempo. Maltratado, surrado, imunda, maltrapilha. Então, nós estávamos vivendo com a roupa remendada com pecados, com obras da carne. Muito feia a nossa roupa, chamando os pecados de roupa. E quando se converteu, Deus forneceu ao crente uma roupa nova, linda, feita sob justiça, feita medida. E eu não vou ler aqui, mas fala do manto de justiça que foi colocado sobre nós. É como se o tecido desta nossa nova roupa fosse a própria justiça, uma roupa linda,
feito pelo próprio Espírito Santo para cada um de nós. Há uma passagem que diz que as filhas do rei Davi andavam com roupas especiais, bonitas, compridas, chamavam bem a atenção. Nós somos filhos do Rei dos Reis. Então nós precisamos andar espiritual, moralmente bem vestidos, arrumados, com uma roupagem espiritualmente bonita, digna de um filho de rei, como de fato nós somos. Cada vez que um crente pratica uma obra da carne, um pecado, é como se tirasse a roupa nova e vestisse a velha de novo. Uma ideia estranha, esquisita, antinatural, totalmente estranha, é o que Paulo quer passar. Você já viu alguém, uma pobre coitada maltrapilha, escrava, que foi tirada por um príncipe da escravidão, casou com ela, e a vestiu, e a perfumou, e deu-lhes roupas belíssimas, vestidos reais. E ela agora um dia aparece defronte do marido dela, com a roupa de antes, a mesma roupa, horrível, que mal a cobria, suja e mal cheirosa, e ele vai dizer: o que é isto? Você acha que o Senhor Jesus Cristo não pensa assim de você? Quando peca e aparece diante dele assim e diz assim: o que é isto que eu estou vendo? Como é que pode esse meu filho ou minha filha que eu salvei e vesti e dou poder para vencer as tentações, os pecados, e vem diante de mim com esse mesmo trapo com que eu fiz que ela se despisse e trocasse por outra? Quando eu digo que Cristo deve ter essa mesma ideia, que um príncipe teria ao ver a sua noiva assim, que foi uma escrava, pode ficar certo que ele tem com muito mais sensibilidade, com muito mais sentimento. Se o príncipe lamenta lá da nossa historinha aqui, imagine ele, que é bom, nosso advogado, vai interceder por nós, diante do Pai e tudo. Estamos com ele, somos noiva dele, vamos para o céu. Sim, mas a tristeza, a decepção que você causa a ele quando muda de roupa, de uma linda para uma velha, é muito grande. Que o Senhor nos permita ser coerentes com o que nós somos. Se somos filhos de Deus, andemos como filhos de Deus. E você, amigo, amiga, que ouve, quer escapar da ira eterna de Deus, essa que eu já comentei, que manda um pecador para o inferno eterno, coloque-se atrás do escudo de Cristo, esse mesmo escudo que nós nos colocamos. Pois vá até Cristo, peça perdão, se arrependa, se não tem fé, peça fé, implore por fé, para exercer diante de Cristo. E do versículo 10 em diante fica mais agradável, pelo menos um certo tempo aqui o assunto, porque Paulo passa a discorrer um pouco sobre esse novo homem, esse é que dá gosto mesmo falar. Mas, antes de falar no novo homem, tínhamos que falar alguma coisa do velho, até para entendermos o perigo de querermos viver como o velho homem maltrapilhos. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por essas palavras do teu apóstolo, ou poderíamos dizer, palavras do teu Espírito Santo, através do teu apóstolo. E que nós as entendamos de uma maneira ajudada por esse mesmo Espírito, ele nos ajude
e faça em nós essas coisas se tornarem mais sérias, mais alvo do nosso pensamento, do nosso esforço, sabendo que estamos ultra garantidos com Cristo e ninguém nos arrebatará das mãos dele, e tu és o nosso Pai eterno. E o Espírito que habita em nós é um Espírito eterno. Graças a Deus por esta verdade. E pelas outras que nos machucam, verdades relativas à nossa posição aqui nesta terra, esta briga da carne contra o Espírito, nossos pecados, nossa roupa velha, colocada de vez em quando, essa coisa esquisita de mau gosto, bizarra, que nós fazemos aqui cada vez que pecamos, que nós fujamos disto e nos apresentemos todo dia para o nosso noivo como uma noiva linda, cheirosa, muito bem vestida com uma roupa belíssima. E tem misericórdia dos que não têm Cristo ainda como Salvador. Em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.